Professor Oswaldo? Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, né? Em tempos de coronavírus a gente tem que se comunicar diferente e aí a gente está trazendo aí algumas orientações, né? Para que vocês possam ler, né, posteriormente o livro e depois fazer as atividades que temos aí para vocês fazerem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o percurso 6 do livro de vocês. Vai da página 56, página 56 até a página 59. Então, o assunto é pequenininho, mas é bem importante e vocês vão precisar muito desse assunto no futuro para juntar os conhecimentos de vocês, né, com os conhecimentos que vocês terão no ensino médio, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a população mundial. E quando a gente está falando aqui, a gente está falando da questão das cidades, do crescimento das cidades, né? E também sobre o consumo. Vamos entender que na antiguidade as pessoas elas eram dedicadas à agricultura. Então as pessoas iam para a agricultura, tinha todo aquele ritmo de interior, né? Tinha todo o ritmo de interior, tinha toda aquela característica do patriarcado, aonde o pai está ali provendo todas as necessidades da família e os filhos estão ajudando nas atividades. Lembrando que antigamente as pessoas tinham que ter muitos filhos, ou tinha muitos filhos, não tinha televisão, né? O pessoal sempre fala isso, não tinha orientação, na verdade, né? Não tinha orientação, e cada filho representava uma mão de obra para ajudar o pai. Então o pai, ele achava que ele deveria ter muitos filhos e os filhos eram para ajudar os pais, né? Nos tempos atuais, né, os filhos eles já não representam mais a mão de obra. Então, e com o conhecimento, né, nós tivemos uma diminuição da quantidade, né, as mulheres estão diminuindo a quantidade de filhos, porque as pessoas estão saindo do campo, estão indo para a cidade. E essa saída do campo e indo para a cidade está gerando consequências, né? E aí nós vamos ter diminuição do número de filhos. Isso aí é uma dessas consequências, né? Porém, o que as autoridades preveem é que a população das cidades elas vão aumentar, né, cada vez mais. E uma vez que a população da cidade aumenta também a preocupação dos governantes, porque muitas vezes as pessoas vão para as cidades e elas vão enfrentar os problemas da cidade. Então, nós vamos ter o quê? A pobreza, o desemprego, os riscos ambientais, sociais, né? Os governos têm que investir mais em locomoção das pessoas. A questão do desemprego leva as pessoas à pobreza, né? E aí no livro de vocês, lá na página 56, né, que vai dizer que 30% da população mundial é a população pobre, né? E mais de 1 bilhão dessa população, ela vive em áreas irregulares, próximo aos rios, em favelas, em locais onde tem enchentes, né? Então essa população está vivendo em locais, né, precários, falta saneamento, e aí faltando saneamento, falta saúde, as cidades não estão dando conta, né, de dar a saúde que aquela população precisa. Então esses problemas sociais é que vão, né, ser a preocupação dos governantes mundiais, né? E essas cidades, elas crescendo, à medida que elas estão crescendo, à medida que elas estão se desenvolvendo, né? E aí ela não consegue desenvolver com a quantidade da população que está recebendo, então essas cidades também vão apresentar muitos problemas, né? E aí os governos começam a investir em melhorias e as pessoas dizem assim, mas nós temos que ir para a cidade porque lá que tem melhorias. E aí não dá conta.
e aumenta a população, aumenta a população, aumenta a população, né? Então cidades começam a se transformar em megacidades, em metrópoles, em megalópolis, e aí isso aí tem aí vai gerar aí várias consequências, né, para a sua população, né? Assim, aumenta a população, aumenta as obrigações dos governos, mas os governos não dão conta de dar saneamento e de dar a essa população o que realmente a população tem direito. Não é nem o que a população merece, é o que a população tem direito, é o mínimo que a população tem direito, né? Que é saneamento básico, saúde, educação de qualidade, tá certo? Lá na página 57, vocês vão ver um mapinha, né, que vai falar aí sobre as aglomerações urbanas mais populosas do mundo e a projeção da população em milhões de habitantes até 2025. Então é muito bom que vocês deem uma olhadinha nesse mapinha. Tem o Brasil aí, São Paulo, né, como dos grandes aglomerados urbanos mundiais, né, e que vai ser também uma das cidades globais, tá certo? Então nós vamos ter aí, essas cidades, elas vão modificar os hábitos de consumo da população. O que é isso? Né? O que é isso? Ó, antigamente a pessoa, o agricultor ia ali, plantava o seu feijão, plantava o arroz, fazia um canteirinho, né? Criava a galinha, criava o carneiro, criava o boi. E aí quando eles precisavam, eles utilizavam desses animais, né, que eles criavam, utilizava desse feijão, o arroz que plantava, o milho, né, o milho para a criação dos animais, o milho para fazer o cuscuz, o milho para poder se alimentar. Então os agricultores, eles se utilizavam, né, desse material, né, dessas coisas que ele produzia para ele se alimentar. Com o passar do tempo, nós vamos ter uma modificação nos hábitos alimentares. Por quê? Porque as pessoas mudam para as cidades e elas têm que ter os hábitos alimentares de acordo com o que a cidade está oferecendo. Então a pessoa vai para o supermercado, o arroz está empacotado, ele não vai plantar o arroz e tudo, ele vai trabalhar em outra coisa. Ele vai para o supermercado, ele vai comprar salsicha, né? Porque é a carne que está ali e tudo. A mortadela, que é aquela carne que está mais em conta, né? Ou então ele vai comprar carne de acordo com aquilo, né, que o seu poder aquisitivo lhe dá o direito, né? Então, mas ele vai comprar no supermercado, e ele vai comprar o que o supermercado está oferecendo. Não é aquilo que ele plantou, não é aquilo que ele tentou produzir, né? Se bem que, né, muitas vezes a produção, principalmente aqui no Nordeste, nós não temos produção. No Nordeste a produção vai ser bem mais dificultada, né? É bem mais difícil a produção desses alimentos. Então ele vai ter uma gama maior, né? E também de produtos industrializados, que aí vai ter, né, produtos industrializados, enlatados, e que vai ter também vários produtos químicos que muitas vezes podem até prejudicar a saúde do ser humano. Então muda-se os hábitos de consumo de acordo com aquilo que a cidade está oferecendo. Então lá na página 56 vocês vão dar uma olhadinha. Lá na página 57, tá? Lá na página 58 vai falar sobre as cidades globais, né? Ou seja, são cidades gigantescas e que vão ter determinados serviços que não se terá no interior. Então, se você não tem esse serviço no interior, por exemplo, se uma pessoa do interior do Ceará, vamos dizer, Aquiraz, né, que é um interior pequeno, ou vamos Miraíma, né, no interior, no lado oeste do estado, aí nós vamos ter ali, Miraíma é uma cidade pequenininha. Então as pessoas de Miraíma que precisam de um cardiologista, ela tem que ir para Fortaleza, né? Tem que ir para Fortaleza. Uma pessoa que precisar de um atendimento especializado, médico especializado, tem que ir para Fortaleza. Vamos dizer, lá em Miraíma, uma cidade pequena, não tem uma agência do Banco Santander, né? O Banco Santander não tem em todos os lugares, então não tem uma agência do Banco Santander. Então vem uma pessoa de outro lugar e tudo, chega na Miraíma, está trabalhando lá ou fazendo alguma atividade, uma pesquisa, uma coisa,
e precisa de dinheiro, ele tem o Banco Santander. Então ele vai ter que sair de Miraíma e se deslocar para outra cidade para poder fazer a sua transação bancária, né? Outro exemplo é sobre universidades, né? Então Miraíma não tem universidade, então em outras cidades do interior do estado não tem universidade, então ele tem que se deslocar para Sobral, tem que se deslocar para Fortaleza ou para outro lugar para fazer uma universidade, principalmente assim de escolha. Eu quero medicina, aí medicina, aí vai fazer medicina não. Então tem que ir para os lugares maiores, né? Para as cidades maiores. Então essas mega cidades, elas vão ter, né, essa gama de exercício, né? Também de mercadorias, de capitais, de informações, né? Então nós vamos ter tudo isso dentro dessas mega cidades, e elas, de certa forma, elas vão exercer um domínio sobre as cidades pequenas, porque as cidades pequenas têm que se deslocar para essas cidades, né, para ter a sua necessidade, para poder satisfazer a sua necessidade, beleza? Então nós vamos ter aí um mapinha, aí vai falar sobre as grandes cidades. Nós vamos ter também a página 59, né? Lá na página 59 vai falar um pouquinho sobre o turismo, né? Que é a parte que nós vamos comentar aqui, né? O turismo ele vem crescendo nos últimos anos e as pessoas elas estão tendo, né, mais condições de vida, as passagens de avião elas começaram a baixar de preço. Aqui no nosso caso o dólar estava barato, dava para viajar um pouquinho, agora não dá mais, né? Porque está caro nesse período, né? E ninguém sabe se vai baixar, parece que não, né? Então, mas o turismo, que a pessoa sai de um determinado local e vai para outro. O turismo é uma rede, uma cadeia gigantesca e maravilhosa para as populações, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter várias pessoas empregadas em hotéis, nós vamos ter a rede de fornecimento desses hotéis. Então, se um turista vem da Europa e vem aqui para o Brasil e gasta 5, 6 mil reais, é 5, 6 mil reais que saiu da Europa, que poderia estar lá gerando emprego lá, não. Está aqui no Brasil, gerando emprego no Brasil. Agora imagine 1.000 turistas, 2.000, 3.000 aqui no Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, em Salvador, em São Paulo, né? Então todo esse pessoal trazendo esse dinheiro, então vai gerar emprego, vai gerar renda para a população. Inclusive tem a questão dos feriados, né? Então os empresários eles reclamam que tem feriado, mas os donos, né, o pessoal que trabalha no turismo diz assim, não, tem que ter o feriado, porque as pessoas não estão trabalhando nas empresas, mas elas estão fazendo turismo. Se elas estão fazendo turismo, elas estão gerando emprego, estão gerando renda para pessoas de outros lugares, né? Então o turismo ele tem esse ponto positivo, mas o turismo também vai ter o seu pontozinho negativo, né? Então nós vamos ter a questão de impactos ambientais, tá certo? Porque se pega uma determinada área, vai fazer uma área de turismo, vai construir um hotel, vai gerar impactos ambientais, né? Então você imagina lá um hotel com 500 pessoas de outro país. Então vem 500 pessoas de outro país. Os micróbios que estão circulando. Então veja só aí o coronavírus, né? O coronavírus ele chega ao Ceará por pessoas que viajaram para fazer turismo na Itália. Ele chega ao Ceará, pessoas que chega ao Brasil por pessoas que foram fazer turismo nos Estados Unidos, né? Inclusive a comitiva do presidente da República, que veio com mais de 14 pessoas infectadas com o coronavírus, que vieram lá dos Estados Unidos, né? Então veja só o que o turismo, né, causa, né? Pode causar de pontos negativos. Então, impactos ambientais, essa questão da proliferação de micróbios, né? E também vai ter a questão cultural, né? Então vai mexer também na questão cultural, porque as pessoas vão estar sempre convivendo com culturas diferentes, tá certo, pessoal? Então, pessoal, a gente está terminando aqui, né, esse trechinho. Então vocês fiquem aí, vocês vão ler o livro,
vocês vão ler o livro e vocês vão ver a atividade. Atividade estou enviando também, faça a atividade, depois a gente vai fazer a correção, vamos estar juntos, né, futuramente, vamos dar uma revisão geral nisso tudo e aí a gente vai conseguir aí chegar aos nossos objetivos, tá certo? Um abração para vocês, beleza?